Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita aqui do YouTube. E hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura geral e intuitiva, sem tempo para quando você chegar neste vídeo ter uma mensagem aqui para você. Bora lá? E antes de mais nada, eu quero explicar o que aconteceu no vídeo, né, da semana passada que ficou sem áudio. Bizarramente, porque eu testei o som antes, eu tinha gravado um outro vídeo antes daquele, o som tava normal, e eu encerrei o outro vídeo e comecei a gravar aquele, e justamente aquele vídeo sumiu o áudio, né? E eu fiquei me perguntando por quê, e aí eu cheguei a duas conclusões. A primeira, eu tinha falado uma coisa muito pessoal naquele vídeo, e eu acredito que posteriormente eu viesse a me arrepender, né? Então, talvez o meu subconsciente ou, né, a minha mentoria espiritual, ela decidiu me prevenir, tirando o áudio do vídeo, ou, né, como eu falava coisas abertamente sobre espiritualidade que não se fala muito na internet, eu acabei falando coisas sobre o sistema, acabei falando coisas sobre N coisas naquele vídeo, talvez o próprio YouTube, né, tenha retirado o áudio, ou talvez o próprio sistema, a própria Matrix tenha retirado o áudio. Enfim, independente se foi a minha espiritualidade, se foi o sistema, se foi um erro, né? O que eu quero deixar claro para vocês é que tudo acontece por uma razão, né? Ali eu falei durante 45 minutos sobre muitos assuntos que eu decidi depois pautar ele em assuntos menores. E também eu passei por tantos processos nesses últimos dias que eu tô reavaliando se tudo aquilo que eu tinha falado realmente fazia sentido para mim, né? Então, querendo ou não, foi um presente. Não ter saído o áudio daquele vídeo foi um presente. A partir dali eu comecei a repensar muita coisa, reavaliar muita coisa, né? Colocar muita coisa na balança. Que é o normal, né? Eu acho que a gente tem que estar fazendo esse processo o tempo todo. E eu tô com a mão aqui, porque eu vim fazer o vídeo agora e do nada me começou um torcicolo, uma dor insuportável aqui no meu pescoço, que não estava há 10 minutos atrás. Começou agora, quando eu sentei aqui para fazer o vídeo. E torcicolo normalmente fala, né, de um excesso de rigidez aí. Ou com um homem ou com uma mulher. Não lembro agora qual é esse lado. Esse lado do meu corpo é o esquerdo. Eu não sei se fala em rigidez com homem ou rigidez com mulher, mas a mensagem que tá me vindo aqui é sobre flexibilidade. Alguém aí tá precisando ser mais flexível consigo e com os outros, né? No momento que você é mais flexível consigo, você consegue ser mais flexível com os outros também, ok? Então vamos lá, vamos ver o que o tarot tem de mensagens pra gente hoje. Gente, que dor, hein? Vamos liberar isso aí. Eu de ontem pra hoje, nossa, vivi processos muito intensos, assim, espirituais. Eu fui pra dentro de mim com verdade, assim, tipo, pra olhar várias questões ali que estavam doendo, que precisavam ser resolvidas. Essa madrugada, essa noite, ontem de noite foi um processo consciente, mas essa madrugada foi um processo, né, no astral, de trabalhar com o herê, de trabalhar com o caboclo, de trabalhar com os guias, com o orixá, assim, tipo, eu senti muito forte essas últimas 24 horas, vamos colocar assim, a energia da Umbanda, assim, muito, muito presente, né? E quem trabalha com espiritualidade, a gente percebe que a gente não pode, ó, passou a dor. A gente não pode deixar para amanhã o que tem que fazer hoje, né? Todos os dias a gente tem que sentar e resolver aquilo ali daquele dia, fazer o seu melhor com verdade, com presença. E não dá para quatro de copas. Não dá para deixar para o outro dia, né? A gente tem que fazer esse processo aqui todos os dias, que é sentar com a espiritualidade, conversar com a espiritualidade, resolver o que precisa ser resolvido naquele dia, porque se você deixar para amanhã, as coisas elas vão somatizando até chegar um ponto que tudo para, até que você sente e resolva aquilo, né? 8 de ouros, estamos falando aqui de trabalho. 3 de copas, comemorações no trabalho, vitória, celebração, ok.
você feliz aqui, né, com o trabalho que você vem realizando, ou pode ser aqui você feliz no seu ambiente de trabalho. Você se sentindo realizado aqui em algum trabalho que você fez, ou num ambiente de trabalho. O 8 de ouro sempre fala de trabalho, né? Aqui vem celebração, talvez uma festa aí no ambiente de trabalho, uma vitória que vocês comemorem juntos por uma meta batida, ou... Olha só que legal a aventura. O pajem de ouros, né? Aqui vem falando de dinheiro, aqui vem falando de celebração no trabalho. Então, assim, pode ser que você seja promovido, pode ser que te ofereçam uma vaga diferente para você cuidar de um outro setor, para você fazer algo diferente no teu trabalho que você é muito bom, né? Vem uma oportunidade aqui. E olha só, o Cavaleiro de Copas, e é uma oportunidade que ela vai te deixar feliz, né? Vai trazer aqui celebração, vai trazer aquele preenchimento das emoções, que é, sabe quando você vai fazer alguma coisa com muita alegria? Por mais que seja uma coisa singela, por mais que seja uma coisa simples, mas você vai fazer aquilo dando o seu melhor e você reconhece que aquilo te traz satisfação emocional. Essa é a energia que representa para mim o Cavaleiro de Copas, né? Você tá indo ali com a tua taça, né? Você tá aqui cheio de amor, indo oferecer esse amor, oferecer o teu melhor, oferecer o teu conhecimento, oferecer o teu trabalho, oferecer o teu serviço, oferecer a tua amizade. Você tá indo, né, com o seu melhor. Você tá indo fazer aquilo. Aqui não é aquela pessoa que levanta da cama e diz: ai, segunda-feira de novo, que saco. Ai, de novo naquele trabalho. Ai, não vejo a hora, que contando as horas para ir pra casa. Não, você vai com a intenção de dar o seu melhor, na intenção de dar o seu máximo, né? Eu aprendi que para tudo na vida a gente tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que pegar aquilo que a vida tá te apresentando naquele momento e ser o melhor que você pode naquilo. Ah, hoje eu tô dentro desse relacionamento. Como eu posso ser a minha melhor versão dentro desse relacionamento? Ah, hoje eu estou dentro desse trabalho. Talvez não é o meu sonho, eu tenho ambição de chegar em outro lugar, mas eu vou precisar desse trabalho para pagar minhas contas, para comprar minhas coisas. Então, como eu posso ser a minha melhor versão dentro desse trabalho? Como eu posso ser a minha melhor versão dentro dessa amizade, né? Dentro dessa situação aqui, dentro desse grupo de estudos. 8 de ouros também pode falar de estudos. 4 de copas. A justiça. A lua. O papa. Eu vou puxar mais cartas porque eu não entendi essa mensagem aqui. Eu tô muito aérea hoje, eu tô tentando aterrar, eu ainda não saí de casa, eu preciso descer na terra. Literalmente lá na terra e pisar na grama, aterrar, porque eu tô muito aérea. Tô muito no espiritual, eu tô precisando puxar a energia da terra. Então, eu tô me sentindo até meio
11. E é engraçado, né? Como o nosso corpo pede. Eu tô tomando café preto e eu tô comendo amendoim. Sem parar, desde a hora que eu acordei. E são alimentos, né? Da terra, ó. O corpo tá pedindo. Como a nossa alimentação reflete as necessidades emocionais, né? Tanto o café quanto o amendoim são alimentos conectados à energia da terra, que pede aterramento. Então, talvez você também aí, assim como eu, esteja precisando aterrar. O que estava acontecendo? O que aconteceu semana passada, depois que eu fiz aquele vídeo e eu percebi que estava sem áudio? Eu sentei aqui de novo, eu abri a câmera e eu tentei gravar de novo. Só que me bateu um cansaço, que eu precisei deitar ali no sofá e eu tinha que sair para trabalhar porque era dia de evento. E eu não conseguia levantar do sofá. Eu comecei a chamar a espiritualidade, eu disse, pelo amor de Deus, me levantem daqui, me fechem esses portais, me deem força aqui. Porque eu falei sobre assuntos que mexeu tanto com o meu emocional que aquilo me esgotou. Eu voltei aqui pra gravar, eu voltei pra falar e eu fiquei extremamente desanimada, né? Então, assim, tem assuntos emocionais que são muito pesados pra gente. E quando esses assuntos, eles são muito pesados, ó, porque aqui tá, vê a carta da lua, né? E essa carta da lua, ela fala de vidas passadas. Então, assim, pode ser que você não entenda por que um determinado assunto pra você é tão dolorido. Às vezes você não tem essa compreensão, sabe? Porque você aparentemente não teve uma experiência marcante nessa vida que pudesse justificar tamanha dor. Eu vou trazer um relato de uma história pessoal. Em 2018, eu lembro que foi a eleição do Bolsonaro, né? E houve um processo muito grande na internet, assim, de o assunto aborto ficou muito temático na internet em 2018. Ficou muito relevante na internet. Eu lembro que eu entrava no Instagram e eu via muitos stories e esse assunto foi muito pautado naquele ano de eleição do Bolsonaro. E também, uma amiga muito próxima minha naquele ano engravidou e ela e o marido, de forma consciente, decidiram pelo aborto. E aquilo mexeu demais comigo. Ao ponto de aquilo me gerou uma revolta tão grande, ao ponto de eu me afastar deles, de eu não suportar mais falar com eles, de eu não suportar mais ver eles. E eu não tinha uma justificativa na minha mente lógica do porquê aquele assunto mexia tanto comigo, né? Eu não tinha como explicar. Eu não tive como explicar para ela na época, eu não tive como explicar para mim mesma na época, eu só reagi de uma forma muito brava, de uma forma muito raivosa, de uma forma muito revoltada, era revolta mesmo. E aí depois, né, só em 2021 que eu fui a fundo nas constelações familiares e eu tive permissão para entender, né? Eu tinha conhecimento que antes de mim, antes de eu nascer, a minha mãe tinha passado por alguns abortos e que tinha muita história de aborto na minha família, assim, com os meus ancestrais e com na minha própria família mesmo, entre a minha mãe e o meu pai, né, antes de mim, houve. E também na minha família paterna houve muitas histórias. Então, de alguma forma, eu estava conectada com todos aqueles meus irmãos que não tiveram oportunidade de vir, né? Com todas aquelas vidas que não foram geradas. De alguma forma, o meu emocional, a minha criança, ela se conectou a essas energias revoltadas, né? Essas energias... Porque dentro da espiritualidade a gente aprende que os espíritos mais revoltados são os abortados. De todos, eles chegam a perder a forma humana de tanta ira que eles sentem, né? E aqui, talvez, você esteja lidando com um processo nesse momento que você sente alguma dor que não tem como justificar essa dor. Você só sente ela. Talvez você não tenha um motivo racional plausível que justifique a tua revolta sobre um assunto, a tua angústia sobre um assunto aqui,
Mas a espiritualidade pede para que você olhe para dentro de você, né? Que você se resguarde, que você aproveite esses próximos 10 dias aí que a gente tem ainda de energia do mês de julho, na energia número 7, que é um número muito espiritual, para que você olhe com verdade para dentro de si, que você resolva, né? Que você cure as dores aqui que precisam ser curadas e resolvidas. Eu acho que hoje também está entrando o Sol em Leão, se eu não me engano. E o Sol em Leão, ele vai trazer um up na tua autoestima, ele vai trazer um up, né, na tua energia solar, ele vai trazer um up para tua criança interior. Ó, criatividade, força da criança interior, Sol em Leão, né? O Sol de dentro para fora, você tendo mais clareza. Então aqui, essa carta não é a do Sol, essa carta é da Justiça, tá? Mas eu tô associando a criança aqui e a luz da criatividade com a energia do Sol em Leão, para que você ilumine essas sombras aqui, essa parte obscura da tua alma, ou talvez aqui essa conexão de dor com a tua ancestralidade, porque essa carta da Lua nesse tarô é uma carta que fala de vidas passadas, fala de ancestralidade. Então talvez você esteja precisando trazer luz aqui para questões para questões pessoais, suas dores que te conectam com as dores da tua ancestralidade, tá? Então é um momento muito propício aqui para que você resolva isso. E para alguns, tá? A energia do Papa, ela tá me falando de contratos. A energia da Justiça também está me falando de contratos. Alguns de vocês têm contratos inconscientes aqui, né? Tem pactos aqui. Pode ser pactos de escassez, pode ser pacto de pobreza, pode ser votos, né? De votos que você fez numa outra época que você pode ter sido padre, freira, votos de castidade. Às vezes você é aquela pessoa que você tem muito pudor relacionado ao sexual, né? Você não permite uma sexualidade livre nessa existência, você não se permita sentir prazer através do ato sexual com o seu parceiro, com a sua parceira. Você sente muito pudor, né? Quantas pessoas aí não são casadas, têm um parceiro fixo e na hora da relação sexual sente que isso é um pecado, sente que isso é um pudor, que é algo sujo. Isso aqui pode estar associado a tabus, a votos que você fez numa outra época em que você foi padre ou freira, tá? Então são pactos, acordos, ó, de vidas passadas, conectado a vidas passadas. Às vezes voto de castidade, voto de... enfim, acordos com a igreja, com o catolicismo, com qualquer outra coisa que... Às vezes não precisa ser com o catolicismo, mas vamos dizer que você foi um Buda em outra vida, e aí você fez pactos e acordos de viver como um monge, né? De se ancorar na vida como um monge aqui, vivendo de forma muito simples e humilde. E aí, às vezes, nessa vida você vem para conquistar bens, você veio para realizar grandes feitos e você não consegue, porque lá no teu inconsciente tá aqueles acordos ainda. O que eu recomendo para você, né? Oração de limpeza de Arcanjo Miguel 21 dias. A oração de limpeza de Arcanjo Miguel de 21 dias limpa esse tipo de coisa de forma grátis. Quem não gosta, né, do que é grátis? Mas às vezes as coisas que é grátis você não valoriza. Então, assim, oração de Arcanjo Miguel 21 dias. E aí, a partir do momento que você encerra isso, né, aqui você começa a sentir um impulso para viver algo novo, né? Ó, que eu falei do Sol em Leão, Rainha de Paus. Você vai começar a sentir de novo a tua força, teu empoderamento. Talvez alguns aqui estivessem meio depressivos. Talvez alguns aqui estivessem lidando com aspectos mais sombrios da tua mente, da tua personalidade. Que isso estava te levando para um espaço de... O Papa, né? Ele é muito tradicional aqui. Essa carta é uma carta que ela fala de tradicionalismo. Talvez você estava indo para um espaço aqui de muito tabu. Não sei, tá me vindo essa palavra na cabeça. Tabu sobre algum assunto.
A energia da não permissão. Você não estava se permitindo ser a tua melhor versão aqui em alguma situação por causa de uma crença, por causa de um tabu, né? No momento que você libera isso, você começa a ir para uma energia de novo, né? A buscar aqui uma nova energia de uma forma mais empoderada. Alguns até aqui com esse sol em Leão vão começar a sentir criatividade, vontade de novo de... Talvez vocês estejam resgatando aqui uma parte sua que você recorda no passado que você era assim. Nossa, no passado eu era uma pessoa tão corajosa, tão desbravadora, impulsiva, movida pelo fogo, né? E vocês tenham perdido essa parte de vocês. E agora, a partir dessa próxima semana, talvez vocês comecem a recuperar essa coragem, recuperar essa força, recuperar essa libido, né? A criatividade, para alguns aqui, tem gente que perdeu a criatividade, você não sabe em que momento você perdeu a tua criatividade. Daí tá me reforçando que isso vai começar a ficar forte nos próximos dias de novo. Você pode ter ideias inovadoras aí das quais você vai querer arriscar, né? Porque eu tenho um as de ouros. Então, assim, você vai querer arriscar, só que eu tenho duas cartas aqui que pedem cuidado, que é o 7 de espadas e é o 4 de ouros. Então, o que o 7 de espadas ele fala? Ó, a carta já ela é muito óbvia, né? Pessoas que usam máscaras. Então, assim, se você receber alguma proposta, observe de verdade a intenção da pessoa por trás dessa proposta, por trás desse convite, né? Tente ler com clareza as intenções dessa pessoa. E tome cuidado para você não voltar aqui para uma situação do passado onde você tem apego, né? Talvez você queira se jogar novamente numa situação aqui que ela não representa o novo para você, e sim uma situação que você tem apego. 4 de ouros é uma ideia de estabilidade, né? Só que a gente traz a carta da autossabotagem. Eu vou pedir clarificação aqui do tarô, pra gente entender melhor essa energia. Ó, 5 de copas. Passado. Rei de copas. A cura do passado. 5 de espadas. Puxada de tapete. Pessoa competitiva. Comer um negócio. 6 de ouros. 2 de copas. Eu acabei de falar com uma amiga minha por mensagem e ela veio me relatar que ela terminou um relacionamento. E aí, ontem, eu tinha seguido o namorado dela no Instagram e eu não tinha olhado de verdade quem ele era, eu só tinha seguido ele. E aí ontem me chamou a atenção porque ele postou vários stories antigos, reels antigos, e eu fui olhar quem era aquele cara que a minha amiga tava namorando, né? E daí eu vi um dos stories que ele postou e eu pensei assim, ixi, será que terminaram? Me veio essa intuição. Hoje eu acordo com uma mensagem dela, que tinham terminado, né? E ela veio se lamentar comigo e, né, pedir um suporte emocional e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de falar pra ela algo que eu tinha percebido do namorado dela que eu não conheço, né? Não conheço pessoalmente, só conheci através da internet, mas quando eu vi o perfil dele, eu tive uma sensação. Eu tive uma intuição sobre algo dele. E aí hoje eu me vi nesse lugar, né? De ter a oportunidade de expressar pra ela a minha intuição, de expressar pra ela o meu ponto de vista. Tipo um alerta, assim, olha, quando eu vi tal foto, quando eu vi tal coisa, eu tive uma sensação ruim, sabe? E eu acho que eu deveria te falar isso.
E aí eu até pedi desculpa pra ela. Eu disse, olha, amiga, desculpa a minha insensibilidade. Eu sei que vocês terminaram de acabar e tu gosta dele, pode estar sofrendo, mas eu sou aquela amiga que eu nunca vou passar a mão na tua cabeça. Eu vou ser aquela amiga que vai te pegar pelos cabelos, te dar 2 tapas na cara e dizer, acorda. Acorda pra vida. E aí ela concordou comigo, ela disse, não, amiga, tudo que tu falou tá certo. Eu já tinha percebido isso, mas eu tava em negação. Eu já tinha visto o que tu tá me falando, mas eu não queria aceitar. E aí eu falei pra ela assim, pois é. Infelizmente, às vezes a espiritualidade, a espiritualidade, a espiritualidade escuta nossas orações, onde a gente diz, livrai-me de todo mal. E infelizmente, às vezes o mal é quem dorme ao nosso lado. Às vezes o mal, ele tá dormindo na mesma cama que você. Às vezes o mal, ele divide a mesma casa que você, né? E muitas das vezes a gente entra nesse processo de negação, né? Quem nunca entrou? Quem nunca fez vista grossa? Quem nunca viu uma situação e fingiu que não viu, fingiu que não era com você, né? Então aqui talvez esse processo de empoderamento que vai acontecer a partir de hoje, a partir desse Sol em Leão com você, é justamente você começar a colocar limites, né? Você ter coragem, né, de meter o louco aqui. E meter o louco no sentido de, às vezes, uma coisa que eu falava naquele vídeo que ficou sem áudio, que tá me vindo nessa leitura pra mim falar, a minha cabeça, ela mudou muito, né? Conforme eu fui trabalhando minhas crenças e eu fui limpando crenças, hoje eu sou uma versão minha que alguns tempos atrás eu diria que seria impossível eu ser. E essa versão minha pensa o seguinte, antes o outro chore do que eu. Porque eu já chorei demais por pessoas que não mereciam. Já chorei demais por amores, por amizades perdidas, por falta de reciprocidade, por desejar que alguém me desse algo que as pessoas não tinham pra me dar. Eu já sofri muito na vida, eu já chorei muito mesmo, já derramei muita lágrima por pessoas que não mereciam. E hoje eu cheguei num espaço que tem aquela história, né, aquele ditado, antes a mãe do outro chore do que a minha. Eu vou mudar um pouco essa frase, eu vou dizer antes o outro chore do que eu. Porque por muito tempo eu não falei como eu me sentia, eu não me posicionei, eu não me coloquei num lugar de dar o direito ao outro de mudar comigo, porque muitas vezes, pelo medo da reação do outro, eu não disse não. Pelo medo de magoar o outro, eu preferi me magoar. Pelo medo de não fazer o outro sofrer, eu sofri. Pelo medo de fazer o outro chorar, eu chorei, né? E isso me gerou muita dor. A vida, ela continuou repetidamente me colocando na mesma situação para que eu aprendesse a me posicionar, né? E compartilhei isso com essa minha amiga hoje também, que me conhece há muitos anos, há mais de 7 anos. E ela disse, meu Deus, de novo? Eu falei, sim, de novo. Mas por que de novo que tá acontecendo isso comigo? De novo porque a vida tá me ensinando a me posicionar. A vida tá me ensinando a aprender a dizer não. A vida está me ensinando a aprender a impor limites. Então, hoje eu consigo. Hoje eu consigo ter essa visão clara. Antes o outro se magoe com o que eu sinto, antes o outro chore, do que eu continuar aqui tendo dor de garganta, continuar tendo ouvido inflamado, continuar sofrendo calada, para não machucar o outro. Porque achando que o outro não tem capacidade de lidar, né, com as suas questões e achando que o outro tem o direito de me fazer sofrer ou de me magoar. E sendo que eu não tenho o direito de fazer ele sofrer ou ele se magoar, né? Então, assim, arranquei uma máscara aqui. De verdade. Uma máscara que muitas vezes você não percebe como uma máscara, mas às vezes eu sinto algo por alguém e eu não falo pra aquela pessoa como eu me sinto, porque eu tô com medo de magoá-la. Mas daí, nesse momento, você tá escolhendo colocar uma máscara. Infelizmente, você não tá sendo verdadeiro com você. Eu tive uma situação aqui em casa onde eu fiquei com muita raiva e eu coloquei pra minha amiga que eu estava com muita raiva. E ela falou, olha, da forma que você está falando, você está me magoando e você tá com muita raiva no momento, eu não quero conversar com você. E aí eu fiz questão de dizer, não, eu quero que você entenda que eu estou te falando neste momento de raiva
Porque eu quero que você perceba de verdade que eu estou muito bravo. Eu estou com muita raiva. Eu não quero fingir que eu não estou com raiva. Eu não estou negando a minha raiva. Não estou negando a minha emoção. É exatamente esse ponto que eu quero que você entenda. Que eu estou muito chateada, que eu estou muito brava, eu estou com muita raiva. E que tá tudo bem eu estar com raiva, porque eu sou humana. Eu sinto raiva, a todo momento eu tô bem. E eu senti que nesse momento eu arranquei minha máscara. Porque até ali, eu sempre. O que eu ia fazer? Eu ia esperar eu me acalmar, eu ia esperar eu ficar bem. Depois eu ia colocar o que tava me incomodando, a pessoa ia me dizer, tudo bem, me desculpa. Eu ia falar, não, tudo bem, mas não tava tudo bem. Se eu falasse que tava tudo bem, eu estaria colocando a minha máscara de novo. Porque não tava tudo bem. E foi uma oportunidade, foi um presente da vida, né? Esse posicionamento. Então, aqui é uma energia parecida com isso, sabe? Às vezes a gente vê ciclos repetindo na nossa vida e a gente não entende o porquê. Tem uma série que eu gosto muito da Netflix, que é Boneca Russa, né? E tem um episódio de Boneca Russa que um dos personagens, ele fica repetidamente indo pedir a namorada em casamento e todas as vezes ela diz não. E ele tá tipo num looping infernal, ele todas as vezes ele vai e ele já sabe como é que vai acabar e ele tenta controlar a situação e ele tenta fazer diferente e a resposta dela sempre é não. E eles sempre acabam terminando. E daí tem um episódio que muda isso, né? Tem um episódio que a personagem principal da série, ela vai junto com ele e ela começa a brincar com a situação, ela zomba da situação e ela faz ele entender que ele precisava reagir naquela situação diferente. Porque enquanto ele reagisse igual, as coisas sempre iam terminar iguais, né? E naquele episódio ele consegue mudar a situação e ele para e diz, não, eu não quero. E vai embora e a partir dali as coisas mudam. Então, o que a vida pede da gente? Posicionamento, né? Várias e várias vezes a gente vê tudo acontecendo igual, do mesmo jeito, da mesma forma. Você sai de um trabalho, entra em outro, e aí você vê tudo acontecer de novo do seu trabalho, da mesma forma que o anterior. Você sai de um relacionamento, você entra em outro, e aí você vê o mesmo padrão, a pessoa agindo da mesma forma que a pessoa anterior agia com você. Às vezes você troca de círculo de amigo, você troca de grupo de amigo, e aí você sente tudo acontecendo igual, o mesmo padrão. Parece que as pessoas só trocaram um CPF, trocaram um CEP e tudo acontece igual, nada novo sobre o sol. Qual é o aprendizado, né? A espiritualidade pergunta, qual é o aprendizado? Se tudo está acontecendo com você e tudo se repete, 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 será que não é uma oportunidade de você ser a mudança? De você trazer a mudança? De você se posicionar e agir diferente? Certo? Nem sempre o problema são os outros, né? Como dizia Sartre, o inferno são os outros. Às vezes o inferno está sendo você. Às vezes você está sendo o problema. Às vezes você está sendo o problema aqui por um excesso de rigidez, por um excesso de controle, por uma dificuldade em ser a energia da mudança. Por ter pensamentos muito fixos, né? Sobre como as coisas deveriam ser. E isso está te trazendo essa inflexibilidade que eu estou sentindo, essa dor aqui física. Quais são os lugares onde você precisa se tornar mais flexível com você? Sair do certo e errado, sair do julgamento, porque tanto a justiça quanto o Papa são cartas que falam, né, de julgamento. Você está sendo juiz na vida de quem? Aí, você está julgando certo e errado na vida de quem? Aí? E isso às vezes está te levando para o espaço de se tornar igual a essa pessoa. Porque quando a gente julga, a gente está dizendo para o universo, para Deus, que no lugar daquela pessoa você faria diferente. Então, quando a gente está no julgamento, a vida vai lá e coloca a gente na mesma situação daquilo que a gente está julgando. Para que no lugar daquela pessoa você tenha a oportunidade de fazer diferente. E muitas vezes a gente não faz diferente. Muitas vezes a gente faz igual ou pior. Né? Porque a gente se colocou no lugar de juiz. Não, eu faço melhor. Então tá. Então vai lá. Vou te colocar lá naquela situação, naquele contexto para que você faça melhor. Né?
E é muito doido quanto a vida dá volta, né? Isso que eu tô falando é muito sério e é uma experiência pessoal minha, né? Tipo, em 2020, eu vou trazer algo pessoal aqui pra vocês. Em 2020, a espiritualidade me mostrou uma parada que aconteceria comigo, né? Eles me deram, tipo, um trailer, assim, dos meus próximos anos. E eu não acreditei. A espiritualidade me mostrou que eu voltaria para essa cidade onde eu estou hoje, que eu viveria certas coisas, me mostrou coisas muito específicas, pessoas muito específicas que entrariam e sairiam da minha vida. E na época eu morava em Floripa e eu não acreditei em nada. Eu falei, não, então sacanagem com a minha cara, né? Eu vou voltar pro passado, logo eu que tenho essa visão, esse pensamento de sempre em frente. Minha visão é tipo assim, minha visão, eu tinha uma crença muito forte comigo, que era sempre em frente, nunca voltar para trás, né? Então eu mudava de cidade, eu nunca voltava para a cidade onde eu já tinha morado. Minha crença era sempre em frente, sempre a próxima, mais longe, mais longe, mais longe. E em algum determinado ponto isso mudou, porque a espiritualidade me mostrou que eu teria que voltar no meu passado para olhar as coisas de uma forma diferente. E eu falei, né, mas nem brincando que eu vou voltar para lá. Vou voltar para aquele inferno do qual eu já saí? Nem fudendo. Foi o meu pensamento na época, né? Há 4 anos atrás. Acontece que a vida deu voltas e deu voltas e deu voltas e a vida me trouxe exatamente para o lugar que eu prometi que eu não voltaria. A vida me colocou em situações das quais eu prometi para mim mesma que eu nunca mais viveria. Eu tinha prometido para mim mesma que eu nunca mais voltaria pro CLT, eu voltei. Eu tinha prometido que eu nunca mais trabalharia para os outros, eu voltei a trabalhar para os outros. Eu prometi para mim muitas coisas das quais eu não pude cumprir. Porque eu precisei experienciar essas coisas para sair do meu julgamento. Aquele julgamento que estava me prendendo numa bolha, que estava me prendendo numa versão minha que não era a minha melhor versão, mas era uma versão que estava vivendo a partir das mágoas do passado, a partir do julgamento, né? Que eu me coloquei muitas vezes no lugar de juiz na vida do meu ex-namorado, que me traiu, que mentiu, que me enganou, que foi várias coisas das quais eu guardo mágoa até hoje. Eu só pude perceber o quanto eu ainda estava magoada estando aqui de novo, né? Tanto que noite passada,